Bom, pessoal, vou explicar agora a atividade do capítulo 3, certo? Capítulo 3, hidrosfera, água no planeta Terra. A atividade da semana atual, certo? Essa atividade, pessoal, eu retirei do livro, certo? Então, quem fizer a leitura do livro lá na página 63, 64, vai ver que as questões que estão nesse questionário são as mesmas que estavam no livro, certo? Então, as questões são as mesmas, só que eu coloquei logo aqui para ninguém ter o trabalho de copiar. Vocês vão fazer a leitura do capítulo inteiro, capítulo 3. O capítulo 3 se inicia, se eu não me engano, na página 54, mas daqui a pouco a gente confere. E agora a gente vai dar início a comentar as questões, certo? E até responder. Quem tiver o trabalho de assistir esse vídeo também vai, enfim, vai pegar um pouco das questões, né, das respostas das questões, certo? Na primeira questão, que é a questão não só desse questionário, como eu já falei, como também do livro, o autor ele pergunta o seguinte: em média, cerca de 70% da massa de uma pessoa é de água. 1 litro de água pesa cerca de 1 quilo, certo? Então, 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, qual é o volume de água que uma pessoa de 70 quilos tem no corpo? Então, sabendo que 70% da massa de uma pessoa, ou seja, do peso dessa pessoa, é de água, e eu sei que 1 quilo equivale a cerca de 1 litro de água, certo? Então eu quero saber quantos litros de água existem numa pessoa que pesa 70 quilos. Como é que eu faço isso, pessoal? Da seguinte maneira, ó. Uma pessoa que pesa 70 quilos, 70% da massa dela, da massa do corpo dela, é feito de água, certo? Então, desses 70 quilos, 70% é feito de água. Como é que eu faço para calcular isso? É simples, pessoal, ó. 7 vezes 7. O 7 dos 70%, certo? Vezes o 7 dos 70 gramas. Quanto é 7 vezes 7? Façam aí, sei lá, na calculadora de vocês. Pode fazer na calculadora? Pode, ó. 7 vezes 7 dá 49. Ah, mas eu quero saber quanto é 70% de 70. Dá para fazer? Dá, ó. 70% dividido por 100 vezes 70. Dá quanto? 49. Ó. De novo, ó. Eu pego 70. Eu quero saber quanto é 70% de 70, né? Eu pego 70, divido 70 por 100, dá 0,7. E esse 0,7 eu vou multiplicar pelo valor que eu estou procurando, que é 70%, ó. Deu o quê? Deu 49. De novo, ó. 70 quilos dividido por 100 vai ser igual a 0,7. Esse 0,7 quilo, né, por cento, ó, é 0,7. Cada 1% representa 700 gramas, certo? Esse 0,7 representa 700 gramas do peso dessa pessoa, certo? Então, esse valor eu vou multiplicar por 70%. Aí, ó, dá o quê? Dá 49, certo? Então, quem fizer vai ter que marcar a resposta 49, certo? 49 quilos. Dizemos que um rio tem água doce. O sabor dessa água é doce mesmo? O que significa a expressão água doce? Bem aqui nessa questão eu também coloco o bônus de um gráfico, certo? Ó, de um mapa com o nome de todas as bacias hidrográficas do nosso país. Ó, o número 1, a maior bacia, que é a bacia do rio Amazonas. A segunda, ó, o número 2, é a bacia do rio Tocantins, ó, que fica ali bem no meio do estado de Tocantins. A bacia de número 3, que é a bacia do Nordeste, do qual todos os rios e açudes, né, do Brasil, do Nordeste do país, do Ceará, que na verdade do nosso Ceará fazem parte, a bacia do Atlântico Norte / Nordeste, ou seja, todos os recursos hídricos do nosso Ceará, eles fazem parte da bacia do Atlântico Norte, certo? Norte e Nordeste. Bacia do Atlântico Norte e Nordeste, certo? A número 4, que é essa bem aqui, é a bacia do Rio São Francisco. A número 5 é a bacia do Rio, ou bacia do Atlântico Leste, que é essa bem aqui, pega São Paulo, um pouco de São Paulo, pega o Rio de Janeiro. Aí tem o que mais? A bacia do Rio Paraná, que é essa verde, ó, bem do meio aqui, é a número 6. A 7, bem pequenininha, é a bacia do Rio Uruguai, porque fica vizinha ao Uruguai, de onde vem o Rio Uruguai.
E a última, bem aqui, ó, é a do Atlântico Sudeste, a número 8, a Bacia do Atlântico Sudeste, ou seja, compreende todas as águas que existem no Rio Grande do Sul, certo? Aí a pergunta, né? A gente vai voltar aqui para o texto da pergunta, ó. Dissemos que um rio tem água doce. O sabor dela é doce mesmo? O que significa a expressão água doce? A água doce, pessoal, é uma água adoçada com açúcar ou adoçante? Não, certo? Porque toda a água que a gente encontra como própria para beber, própria para consumo, independente dela ter açúcar, independente dela ter adoçante, ela é considerada como água doce. Então, o que é a água doce? É a água com menor concentração de sal que é encontrada nos oceanos, porque até a água que a gente toma todo dia, né, aquela água do copo, a água mineral, a água mesmo da torneira, essa água ela tem uma concentração de sais, ou seja, ela tem sal, pouco que seja, ela tem sal. Por isso é que ela serve para desidratação, certo? No caso, por exemplo, quando a gente tem uma diarreia muito forte, né? Essa água, pessoal, ela também ajuda a gente a manter, né, ali a nossa hidratação, certo? O pouquinho de sal que ela tem equilibra, certo? Ela é importante, certo? Então, é uma água boa, certo? Uma água completa. Então, quem for fazer essa questão, marca o segundo item, certo? Ó, lá na terceira, o Brasil é um país com grandes reservas de água doce. Por quê? Mesmo assim, muitas regiões podem sofrer com a falta de água. A primeira, ó, porque a água do nosso país não está distribuída de forma regular. Algumas regiões têm menos águas que outras. É verdade, ó, por exemplo, aqui no norte, pessoal, o norte ele tem cerca de 68,5% de toda a água do nosso país, ou seja, mais da metade da água do Brasil se encontra nos estados do norte do país. Que estados são esses? O Amazonas, o Pará, o Roraima, Rondônia, Acre, certo? Amapá, Tocantins. Esses são os estados com maior quantidade de água do nosso país, principalmente o Amazonas e o Pará, certo? O Nordeste do país, por exemplo, ele tem apenas 3,3%. O Nordeste do país, se eu não me engano, ele é a segunda região com maior população do nosso país inteiro. E ele tem apenas 3,3% de toda a água do nosso país. É pouca? É, certo? Mesmo que a gente ache que seja muita, é pouca, certo? Comparada a outros estados, como o Norte, certo? Centro-Oeste tem 15,7% e o Sudeste, que é a região mais populosa do país, tem apenas 6%, certo? O Sul tem 6,5% e assim vai. Então, a primeira pergunta é verdadeira? É, certo? De certa forma também é. E a segunda, ó, porque mesmo em regiões onde existem grandes volumes de água, nem todas as residências têm água encanada. Essa também é verdadeira, porque, por exemplo, aqui o norte, pessoal, existe até um gráfico no livro de vocês. E nesse gráfico ele vai dizer que o seguinte, ó, que o norte, pessoal, é uma região onde existe a menor quantidade de saneamento básico do Brasil. Por quê? Porque lá foi uma região que foi povoada por último, certo? Dentro de todas as regiões do nosso país, eu acho que uma das últimas a ser povoada foi o norte do país, certo? Então, lá ainda não existe muita água encanada, não existe o esgoto, certo? Não existem essas coisas, certo? Tanto quanto em outras regiões do país, até mesmo como o Nordeste. Então, o que acontece? Lá, falta água na torneira, certo? De muitas casas, de muita gente. Só que lá tem muita água, tem bastante água, tem casa construída sobre as águas, certo? Depois a gente vai ver isso quando a gente começar a estudar o bioma, né, da região amazônica, porque no caso no sétimo ano vocês vão ver, vão estudar cada bioma do nosso país e vão ver que a região amazônica é uma região com muita água e que essa água ela traz benefícios, né? Mas ela também traz bastante malefícios, como lá ocorre uma incidência muito grande de casos de dengue, de casos de malária, de casos de febre amarela, certo? Por conta dessa quantidade de água exagerada que existe por lá, certo? Então, essa daqui também é verdadeira? É. Então, a resposta correta é a terceira, ó. As duas afirmativas estão corretas, tudo bem? Aí, na quarta, ó, aqui é pessoal. Por que um dos principais objetivos das missões especiais enviadas a Marte e a outros planetas é descobrir água em estado líquido? Porque, pessoal, sem a água não tem como existir vida em nenhum planeta do nosso
de todo o universo, certo? Então, por que existe vida na Terra? Porque na Terra tem água, porque na Terra tem oxigênio, certo? Porque na Terra tem o calor do Sol, certo? E esse calor não é tão forte a ponto de prejudicar a existência da vida na Terra, certo? É um calor que colabora com essa existência. Então, por que um dos principais objetivos dessas sondas que são enviadas a outros mundos, outros planetas, elas têm como o principal objetivo delas é o de descobrir água. Por quê? Porque não há como existir a vida em qualquer planeta sem a existência de água, certo? A água é essencial à existência e à continuidade da vida em qualquer lugar do universo, tudo bem? A quinta questão, choveu durante a noite, mas o dia raiou e a poça de água na rua desapareceu. O que aconteceu com a água? Para responder essa questão, vou usar essa figurinha que apareceu bem aqui na última questão. Aqui eu tenho a água está em 3 estados, certo? É o estado sólido, que é o estado de gelo, o estado líquido, que é o estado de água líquida, e o estado gasoso, que é o estado de vapor de água, certo? Então, o que acontece? A chuva caiu, né? Pronto, a água está o quê? Está em estado líquido. Quando ela começa a enxugar, ela sai do estado líquido, e passa para o estado... Opa, não é para cá não. Passa para o estado gasoso, certo? Ela está aqui. A água líquida passa para o estado gasoso. Aí, então, o que acontece? Ela sofre uma vaporização, certo? Então, quando você for marcar aqui, você vai marcar o quê? Que essa água, ela evaporou, certo? Ela não sublimou, ela não solidificou e ela não fundiu. Daqui a pouco eu explico o que significa cada uma dessas palavras, tudo bem? Aí lá na sexta, marca a alternativa que cita um local do planeta onde se pode encontrar ao mesmo tempo grande quantidade de água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Onde é que eu posso encontrar água em grande quantidade, né? Ou seja, não um pouquinho, porque água em estado líquido, gasoso e sólido eu posso encontrar até mesmo dentro da minha casa, né? Então, dentro da sua casa, você pode encontrar água em estado sólido, que é o gelo, você pode encontrar água em estado líquido, que é a água, e pode encontrar também água em estado gasoso, que é o vapor da água, certo? Então, você pode encontrar tudo isso dentro da sua própria casa. Mas, o que o autor do livro quer não é isso. O que o autor do livro quer é que você indique um local do mundo onde você possa encontrar água em estado líquido, gasoso e sólido em grande quantidade, certo? Uma quantidade significativa, certo? Então, no centro da floresta amazônica, a gente encontra grande quantidade de água no estado líquido e no estado gasoso. Só que a gente não vai encontrar no estado sólido, ou seja, em gelo, certo? No Pantanal, do mesmo jeito. No Polo Norte é a resposta correta, certo? No deserto do Saara, a gente encontra água em estado gasoso, em estado líquido, mas não vai encontrar gelo por causa da temperatura muito alta de lá. Então, a resposta correta é nos polos da Terra, certo? Polo Norte, Polo Sul. A resposta correta é essa. Aí, marque a alternativa que completa na ordem correta o texto mostrado na imagem. A água dos oceanos, rios, lagos e solo, transpiração, evapora, lençóis freáticos. A resposta correta é evapora, certo? A água dos oceanos, rios, lagos e solos evapora e se condensa na atmosfera, formando as nuvens. As plantas e os animais também perdem vapor de água pela transpiração. Com a chuva, a água volta para os oceanos, rios, lagos e solo. Parte da água se infiltra no solo e forma os lençóis freáticos, certo? Então, a resposta correta é a segunda. Na oitava, observe a imagem e tente explicar por que a água da chuva que está nas enchentes pode um dia ser retirada de um poço. Porque, pessoal, a água que cai do céu, ela é, como é que eu posso dizer, absorvida pela terra, certo? E essa água, ela fica ali guardadinha, certo? Ela fica ali guardadinha debaixo da terra, e quando você fura um poço, né, uma cacimba, você pode retirar essa água de dentro dessa cacimba. Então, quem enche a cacimba é a chuva, certo? Aí a 9, observe a imagem da questão 8, que é essa daqui. Mais uma vez responda: de quais formas
A água que bebemos ou que ingerimos com o alimento é devolvida ao ambiente por meio da transpiração? Sim, certo? Então a gente devolve água para o meio ambiente. Suando? Sim, porque o suor é água, certo? Por meio da urina e das fezes? Sim, porque a nossa urina tem água, as nossas fezes também têm água. Ah, por meio das lágrimas? Quando você chora, você também está colocando água para fora, certo? Então todas as alternativas estão corretas. Aí a 9, considere a distribuição de água no planeta e a imagem da questão 9 para responder. Qual é a origem da maior parte da água que chega à atmosfera em forma de vapor? Qual é, pessoal, de acordo com a imagem da questão 8 de novo, eu coloquei 8? Vixe, eu coloquei 9, mas tá errado. Questão 8, qual é a origem da principal quantidade de água que vem... Como é que é? Qual é a origem da maior parte da água que chega à atmosfera em forma de vapor? É dos oceanos, certo? Porque a água dos oceanos ela também evapora. E esse vapor se transforma nas nuvens e as nuvens devolvem essa água na forma da chuva, certo? Então tá aqui a resposta correta, da vaporização das águas dos oceanos. E quando o céu está azul, sem nuvens, dizemos que o tempo está aberto. Por que não chove quando o tempo está dessa maneira? Porque as nuvens são formadas por pequenas gotas de água e a chuva pode ocorrer quando várias gotas se juntam, ficando pesadas para se manter no ar, certo? Então a justificativa é essa, pessoal, certo? A água evapora do mar, da terra, de todos os lugares, ela evapora. Esse vapor fica ali no céu, forma as nuvens. E quando se junta um monte de gotas de água, um monte de nuvens, elas ficam bem cheias, bem carregadas, essa água, ela desce, certo? Ela desce na forma de chuva, porque é muita água para ficar segurando ali no céu, certo? O peso não aguenta, certo? Arrebenta. Então, pronto. O gráfico a seguir mostra a quantidade de água consumida no mundo. De acordo com ele, a água é principalmente consumida onde? 70% da água é consumida na agricultura, 22% da água é consumida na indústria e apenas 8% é a água que a gente usa em casa, certo? É a água que a gente usa para lavar um prato, é a água que a gente usa para cozinhar, é a água que a gente usa para lavar uma roupa, certo? Então, apenas 8% da água do mundo inteiro é usada por todo mundo para afazeres domésticos. O principal uso da água no mundo inteiro é a agricultura, certo? Aí pronto, a gente tem aqui as últimas questões. Aqui antes disso tem o que? Um texto, falando sobre as mudanças de estado físico da água, que elas dependem de alguns fatores relativos, como a temperatura, a pressão, a quantidade de energia devolvida no processo, e informa aqui que elas são 5. Quais são essas 5? Primeiro, eu tenho aqui a água no estado sólido, que é representada por meio desses cubinhos de gelo. A água no estado líquido, que é representada por essa gotinha de água. E a água no estado de vapor, que é representada pela nuvem, certo? Então, o que acontece? Quando o gelo derrete, ou seja, quando a água sai do estado sólido e passa para o estado líquido, eu tenho uma situação onde ocorre a fusão da água, certo? Ela estava no estado sólido e ela passou para o estado líquido. Eu vou ver se eu pego aqui a canetinha. Canetinha. Pronto. Ela estava no estado sólido, né? Ela estava no estado sólido, ela passou para o estado líquido. Quando eu tenho isso, sair do estado sólido e passar para o estado líquido, eu tenho uma situação onde ocorre a fusão. Quando o picolé derrete, é fusão. Quando eu pego ouro e derreto, é fusão, certo? Então, a fusão é qualquer situação onde ocorre a fundição de algo que é sólido, certo? Por exemplo, eu pego um objeto de ferro e preciso derretê-lo para moldá-lo. É um caso onde ocorre também a fusão, ou seja, a fusão ela não acontece só com a água, ela acontece também com a água, certo? Qual é a outra? A passagem de volta, quando você tem um líquido e você congela ele, você está realizando uma situação onde ocorre a solidificação, ou seja, se eu pego suco, né, eu pego um suco e coloco ele na geladeira
para ficar geladinho, né, pedrado, eu estou fazendo com que ele faça o quê? Com que ele solidifique. Quando eu faço gelo na geladeira, é uma situação onde ocorre a solidificação. Quando eu faço o sorvete, é uma situação onde ocorre a solidificação, certo? Então, são situações como essas. Outro exemplo, quando eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, quando eu tenho a água e eu fervo ela, esquento ela até ela virar vapor, é um caso onde ocorre a solidificação. Choveu, o sol vem e seca todo o chão. É uma situação onde ocorre a vaporização da água, certo? Por isso que a gente fala que a água evaporou, certo? Por quê? Porque é uma situação onde ocorre a vaporização da água. Então, o que é a vaporização? É transformar a água no estado líquido em estado gasoso, ou seja, transformar a água em vapor de água. Não só a água, mas outras substâncias também. E o contrário, ó, é a condensação, porque eu tenho aqui, ó, a água no estado de vapor, eu vou condensar ela, ou seja, eu vou, né, fazer com que ela passe do estado gasoso para o estado líquido, certo? Ou seja, é quando, por exemplo, chove. A chuva é um exemplo de condensação da água, porque quando a chuva está lá no céu, ela está em estado de vapor. Quando é que chove? Quando ela faz essa passagem, quando ela faz a condensação, ou seja, ela sai do estado de vapor e passa para o estado líquido, certo? Aí a 12ª, ó, na 12ª, na 13ª, na 14ª, na 15ª e na 16ª, a gente vai usar os conhecimentos que a gente obteve através dessa imagem. Na 12ª, o autor do livro ele pergunta o seguinte, ó: o derretimento do picolé é um exemplo de situação em que ocorre o quê? A fusão ou a solidificação? Eu tenho o picolé, ó, que está no estado sólido, e ele vai passar para o estado líquido, ou seja, para picolé derretido. Então, nesse caso, ele vai estar realizando o quê, ó? A fusão, certo? Ó? Então, você vai marcar a primeira alternativa. Pegar a água e colocá-la na geladeira para fazer gelo é um exemplo de situação em que ocorre o quê? A fusão ou a solidificação, pessoal. Ó. Eu tenho a água, tá aqui a água, e eu faço ela passar para o estado sólido, ou seja, eu vou fabricar gelo. O que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Está acontecendo uma solidificação, certo? Uma solidificação da água. Então, você vai lá e marca solidificação, certo? Na 14ª, a precipitação na forma de chuva é um exemplo de situação em que ocorre eu tenho aqui a chuva, ó, que está lá nas nuvens. Eu tenho até o desenhozinho da nuvem, ó. E essa nuvem, ela vai condensar e vai produzir a chuva. Então, nesse caso, eu tenho um caso de condensação, né? Como a própria palavra diz, ó, a nuvem condensa e se transforma na chuva. A 15ª, a água da roupa que seca no varal é um exemplo de situação em que ocorre eu tenho aqui a água, ó, que está na roupa, a roupa está molhada, e ela vai virar o que? Ela vai virar vapor, certo? Ela vai evaporar. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a vaporização. Então, você vai lá e marca vaporização. Na 16ª, nos dias atuais, ainda são usadas para espantar traças e baratas, bolinhas de naftalina nos guarda-roupas e gavetas. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuem de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado chamada de sublimação ou evaporação. Eu tenho aqui a bolinha, certo? Nem tudo que é sólido, pessoal, precisa ser gelado, certo? Então, a bolinha de naftalina, ela tá sólida, certo? É sólida, ela é dura, né? Você consegue segurar ela, né? E ela não muda de forma. Então, pronto, a bolinha de naftalina tá sólida, só que ela começa a sumir. Quando ela começa a sumir, pessoal, ela tá passando do estado sólido para o estado gasoso, porque ela começa a sumir e ela libera um gás, e esse gás ele fica impregnado no guarda-roupa, nas roupas, certo? Tanto é que você consegue sentir o cheiro muito forte dela, tanto no guarda-roupa quanto nas roupas, certo? Então, ela está realizando o que? Uma sublimação, certo? Uma sublimação. Então, aqui você vai marcar sublimação e vai me enviar e vai me entregar a atividade, certo? Qualquer dúvida podem deixar lá no
envie no privado, certo? Envie no privado. Até a próxima, 25 minutos de vídeo. Até a próxima.